Temporal na Grande São Paulo teve força de tornado. Em apenas uma das cidades, 200 casas foram atingidas. Bebê morre baleado no carro na volta de uma festa. No Paraná, menina cai de van escolar no meio da rua. Temer convoca líderes e consolida o apoio de 20 partidos no Congresso. Na reportagem especial, a cirurgia que dá às mulheres com câncer no útero a chance de ter filhos. Boa noite. A nossa primeira reportagem é sobre a violência no Rio de Janeiro. Um bebê de 1 ano e 2 meses morreu baleado dentro de um carro. Ele voltava de uma festa com os pais. Um homem atirou contra o veículo e fugiu. A polícia ainda investiga o que motivou esse crime. O bebê foi sepultado no fim da tarde. A família está em choque. A avó chora, muita tristeza, meu príncipe. Era uma alegria para toda a família essa criança, entendeu? Então, é muita tristeza, cara, muita tristeza. Juan Rodrigues, de 1 ano e 2 meses, foi baleado ontem por volta das 11h30 da noite em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. A criança estava no carro da família que saía de uma festa. Quem dirigia era o pai. Ele percebeu que era seguido e freou bruscamente. Um dos ocupantes do veículo que vinha atrás disparou e fugiu. O tiro atravessou o porta-malas e o banco traseiro onde estava o bebê. Foi parar no painel do veículo. À tarde, peritos recuperaram a bala calibre 9mm que matou a criança. A munição será rastreada. Os policiais já identificaram também o modelo do carro usado na ação. Agentes da Divisão de Homicídios passaram o dia atrás de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os suspeitos. A polícia tenta descobrir agora a motivação do disparo. O delegado descarta as hipóteses de tentativa de assalto e execução. Me parece um susto da pessoa que estava dentro desse veículo. Não sei se ela imaginava que ia ser assaltado por esse veículo, ou imaginava que esse veículo tinha bandidos, ou imaginava que nesse veículo tinha polícia. Os pais de Juan têm uma menina de 14 anos. O caçula da família era o filho homem tão desejado. Nós acompanhamos a gravidez dela e foi uma gravidez difícil, uma criança muito esperada, né? E agora com esse fim, muito difícil. Agora um alerta aos idosos. Não são poucas as histórias de velhinhos que passaram a arcar com descontos no benefício do INSS para o pagamento de empréstimos consignados que eles nunca solicitaram. Segundo o Procon de São Paulo, neste começo de ano aumentou em mais de 180% o número de reclamações de aposentados que sofrem esse tipo de golpe. A oferta surgiu num telefonema. O banco ofereceu à dona Guacira um cartão de crédito para aposentados, com direito a descontos em farmácias. Ela só não esperava que haveria uma venda casada. Junto veio um empréstimo que ela não contratou. Apareceu um crédito de R$ 3.315,21 na minha conta e eu saí atrás de ver o que era. Fui descobrir que era exatamente o empréstimo referente a esse cartão de crédito. 72 vezes de R$100, ou seja, caiu R$ 3.315,21, eu ia pagar R$ 7.200 de volta. O seu Antônio passou por uma situação parecida. Uma ligação e alguns dias depois, quase R$ 2.000 caíram na conta corrente dele. Eram 2 empréstimos que ele nunca quis. Mas agora está sendo obrigado a pagar as parcelas descontadas dos R$ 1.400 que o ex-metalúrgico recebe de aposentadoria. Eu falo que não quero empréstimo. Quando for ver, o dinheiro está na conta lá e vem as faturas para pagar. Segundo o Procon, empréstimos cedidos desta forma não são vistos como uma transação bancária legal, de rotina. Ao contrário, são exemplos do que jamais deveria acontecer. Por isso, são considerados como prática abusiva e ferem os direitos do consumidor. Neste ano, denúncias deste tipo aumentaram em mais de 180% no Procon. Alguns bancos já foram multados em até R$ 8 milhões. A recomendação é que as vítimas, além de procurar os direitos do consumidor, devem também procurar a polícia. Na verdade, você está captando uma carteira de empréstimos
de que você não tem autorização da parte interessada. Eu considero isso um golpe contra o consumidor, um golpe contra o Código de Defesa do Consumidor, um golpe contra a legislação do país. A aposentada ainda não acredita no que aconteceu. É pura má-fé, porque eles te oferecem uma coisa e te trazem outra. É má-fé. Uma criança caiu de uma van escolar no meio da rua, em Maringá, no Paraná. No vídeo, a van aparece parada, aguardando o momento para cruzar a avenida. O motorista arranca com o veículo. A porta se abre e uma criança cai na pista. A menina de 5 anos levanta e corre em direção à van. Por pouco, ela não é atropelada por um carro. A prefeitura informou que vai notificar a empresa responsável pelo transporte dos alunos. Apesar do susto, a menina sofreu pequenos arranhões no braço. O temporal que provocou mortes e transtornos na Grande São Paulo teve as características de um tornado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Em Embu Guaçu, cidade mais atingida, 200 casas foram danificadas. O que mais se via hoje na cidade de Embu Guaçu, na Grande São Paulo, era gente em cima do telhado e pedaços de telhado pelas ruas. O vendaval danificou 200 imóveis e derrubou árvores. Uma delas veio parar na lanchonete de Darli, que por pouco não foi atingida. Eu estava aqui, aí quando eu vi que estava caindo, eu segurei aqui com as duas mãos. A filha dela se protegeu atrás de um freezer. Nunca senti tanto medo na minha vida. Uma sensação muito de impotência. Os donos da floricultura ficaram apavorados. Dava a impressão que as paredes iam acabar cedendo também. É tornado mesmo. É tornado mesmo. Segundo o Instituto de Meteorologia, as características eram realmente as de um tornado. Sensação de fim de mundo. Nessa rua, praticamente nenhuma casa escapou sem prejuízos, principalmente nos telhados. Ali na esquina, na calçada, a gente vê uma placa de propaganda. Essa placa ficava aqui em cima e foi levada pelo vento, arremessada, foi parar lá longe. Um outro exemplo, ali ó, uma tampa de uma caixa d'água que ficava naquela caixa. Foi forte o suficiente para destruir esse supermercado. Com o desabamento do forro, tudo ficou revirado lá dentro. Nesta fábrica de instrumentos musicais, o trabalho hoje foi retirar escombros. Aqui funciona o estoque de acessórios da fábrica. Tinha funcionário trabalhando aqui na hora do temporal e saíram todos correndo quando perceberam que o teto estava caindo. E é impressionante como a estrutura cedeu. Aqui ó, a viga entortou e aí toda essa parte aqui do telhado ó, veio descendo. Olha só o tamanho do que cedeu, tamanho dessa estrutura. Mesmo com o prejuízo calculado em até 10 milhões de reais, o dono, seu Humberto, tentava manter o otimismo. Eu vou levantar de novo. Muitos estragos também de norte a sul da capital paulista. No bairro de Parelheiros, este galpão foi devastado pelo vento. Ninguém se feriu por ali. O muro de um dos cemitérios mais antigos da cidade veio abaixo, levando junto algumas lápides. No bairro onde a marquise de uma padaria desabou, ferindo 2 pessoas, a cena ainda é de guerra. Caiu a marquise, caiu um pedaço do muro. Então, acordei quando o bombeiro estava me puxando. No Largo da Concórdia, centro de São Paulo, comerciantes começaram a desmontar os quiosques de comida atingidos por árvores ontem. A funcionária de um deles, Mônica Francisca dos Santos, de 22 anos, morreu na hora. O tronco que desmoronou estava cheio de cupins. Outras 5 pessoas, entre elas uma criança, ficaram feridas. A polícia abriu inquérito. Em Suzano, na Grande São Paulo, um muro desabou e atingiu cerca de 10 carros. Luiz Rosa da Silva, de 56 anos, estava em um deles e não resistiu. Imagens de celular mostram o momento em que 3 homens assaltam um ônibus na periferia de Belém.
O trio leva os objetos dos passageiros e depois foge tranquilamente. Os roubos acontecem com frequência. Esse ano, somente uma das empresas chegou a ser assaltada mais de 90 vezes. O presidente Michel Temer teve hoje o primeiro encontro com parlamentares da base do governo e pediu prioridade para a pauta econômica no Congresso. Temer ouviu que a recriação da CPMF está fora dos planos dos partidos que dão sustentação ao novo governo. No terceiro dia útil do governo, o presidente interino Michel Temer acompanhou o anúncio da nova equipe econômica e ficou satisfeito com o que viu. Henrique Meirelles no comando. Na avaliação do Planalto, o novo ministro da Fazenda impressionou pela segurança e habilidade. Depois de apresentados os nomes, é que a equipe foi levada a Temer no encontro no Planalto esta tarde. A expectativa do governo é que a nova equipe econômica, com nomes conhecidos e respeitados pelos setores financeiro e produtivo, ajude a acalmar o mercado e a produzir uma disposição positiva. Mas todos consideram que para reverter a crise econômica vai ser preciso tempo e medidas imediatas. Sobre elas, Michel Temer tratou hoje com os líderes da Câmara. Foi a primeira reunião formal com a nova base do Planalto. Temer consolidou o apoio de 20 partidos e espera ter maioria na Câmara. O PMDBista promete encontros semanais com seus líderes e pediu prioridade para a pauta econômica. Os deputados deixaram claro que a CPMF não tem chances de aprovação. O governo pisou no freio. Não há decisão de governo a respeito desse tema. O ministro Meirelles falou de forma geral. Antes de se falar em qualquer incremento de receita via qualquer tipo de aumento de tributos, nós trataremos de enxugar as despesas públicas. Evidentemente que essa é uma visão pessoal que defenderei internamente. Mas o presidente interino deixou para o final da semana o anúncio dos 3 líderes do governo no Congresso. Na Câmara, a escolha para o cargo provoca disputa. Nós temos líderes capazes de comandar o processo, não temos nenhum assodamento também para fazer uma disputa que possa ser do ponto de vista de secção agora. Nós precisamos de aditar, somar. O novo ministro das Cidades, Bruno Araújo, do PSDB, anulou hoje portarias da presidente afastada Dilma Rousseff, baixadas na véspera de deixar o Planalto. Elas autorizam a construção de 11.250 unidades do Minha Casa Minha Vida. O Ministério esclarece que se trata de uma medida de cautela que afeta apenas 1,5% do programa e que as portarias foram baixadas sem os recursos necessários. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou hoje os integrantes da nova equipe econômica. O economista Ilan Goldfein foi escolhido para o Banco Central. O nome de Ilan Goldfein para a presidência do Banco Central chega com muita expectativa. Homem de mercado, conhece muito bem o mercado financeiro, já passou pelo Banco Central. Então, tudo isso serve como referências importantes na busca, principalmente da chamada política monetária. Goldfein já foi diretor de política econômica do Banco Central entre 2000 e 2003. Economista-chefe e sócio de um dos maiores bancos brasileiros, já trabalhou em organizações internacionais como o Banco Mundial e o FMI. Antes de tomar posse, Ilan Goldfein vai ser sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e precisa ter o nome aprovado pelo plenário da Casa. Só então assume de fato a presidência do Banco Central. O ministro da Fazenda disse que vai propor ao Congresso a autonomia técnica para o Banco Central. Teremos uma garantia constitucional de muito maior amplitude para a autonomia técnica da decisão. O Banco Central tem autonomia de decisão. Ponto. Logo após o anúncio, o atual presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, divulgou uma nota elogiando o sucessor. 2 novos secretários estavam presentes na entrevista com o ministro da Fazenda. Carlos Hamilton, que vai para a Secretaria de Política Econômica, e Mansueto Almeida, que assume a Secretaria de Acompanhamento Econômico. Marcelo Caetano vai para a Secretaria da Previdência. Jorge Rachid será mantido na Receita Federal e Otávio Ladeira permanece no Tesouro Nacional. Com as medidas que vão ser anunciadas esta semana,
Meirelles acredita que em breve a economia vai voltar a crescer. A confiança é algo que é geométrico, quer dizer, ela começa devagar e depois se acelera. Na Câmara não se discute outra coisa a não ser a saída ou permanência do presidente em exercício Valdir Maranhão. E por causa disso, o trabalho dos deputados que precisam votar medidas e projetos não avança. Valdir Maranhão está decidido. Não tem renúncia. A permanência dele na presidência da Câmara virou uma queda de braço entre aliados e adversários do governo. Depois de ter pedido a anulação da sessão que aprovou o pedido de impeachment da presidente Dilma, Maranhão conta com a fúria de parte do atual governo. Alguns partidos evitam enfrentá-lo abertamente, mas hoje o líder do DEM pediu que o cargo seja declarado vago e que haja nova eleição em até 5 sessões. Senhor Valdir Maranhão, Vossa Excelência pode sair desta cadeira fazendo um bem para o Brasil. Vossa Excelência não tem condições de dirigir a Câmara dos Deputados. Valdir Maranhão conta com a simpatia dos aliados da presidente afastada Dilma Rousseff. Eles defendem que só há 3 possibilidades dele deixar a presidência: se ele renunciar, se o Conselho de Ética cassar o mandato dele ou se Eduardo Cunha renunciar. Por aqui, a oposição já monta a operação Fica Maranhão. Enquanto Vossa Excelência respeitar a Constituição e o regimento da casa, terá o nosso apoio. Por favor, não renuncie. Desde que Maranhão assumiu o cargo no lugar de Eduardo Cunha, o plenário não votou matéria alguma. Tem 4 medidas provisórias e 3 projetos de urgência constitucional trancando a pauta. A reunião de líderes para definir o que será votado esta semana foi adiada para amanhã de manhã. Seria a primeira presidida por Valdir Maranhão. Hoje, ele teve dificuldade de presidir a sessão. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação. Está encerrada a sessão. E a Justiça pediu o bloqueio dos bens do filho de Valdir Maranhão, Tiago Maranhão. Médico em São Paulo, ele era assessor do Tribunal de Contas do Maranhão e foi afastado na semana passada. Agora o Ministério Público quer que ele devolva R$235 mil, dinheiro que teria recebido sem trabalhar. Veja a seguir, pai de Neymar diz na CPI do futebol que o craque pagou todos os impostos em dia. E ainda hoje, detalhes da nova cirurgia criada por um brasileiro que permite a mulheres que tiveram câncer do colo do útero engravidarem. O pai de Neymar foi à CPI da máfia do futebol na Câmara dos Deputados e se defendeu das acusações de sonegação de impostos. Em depoimento, o empresário Neymar Santos, pai do atacante Neymar do Barcelona, afirmou que a empresa que administra a carreira do jogador já pagou mais de 190 milhões de reais em impostos no Brasil. O empresário disse que tem mais de 98 contratos e todas as receitas vêm para o Brasil. No ano passado, a Receita bloqueou quase 200 milhões de reais após investigação de movimentações financeiras entre os anos de 2011 e 2013. Neymar, pai, avisou que está pronto para cumprir a lei caso alguém indique onde ele errou. E se tiver alguma coisa, já coloquei meu patrimônio arrolado, tenho patrimônio suficiente para que possa. Vamos discutir isso, não tenho problema nenhum quanto a isso. Mas colocar o meu filho nessa situação, não. Contra a proposta de uma nova lei trabalhista, manifestantes tomaram as ruas e estradas na França. Houve muita confusão em Paris. Coquetéis Molotov foram jogados na polícia, que respondeu com bombas de gás lacrimogênio. Muitas estradas pararam com um bloqueio de caminhoneiros. A reforma defendida pelo governo facilita contratações e também demissões. Bagdá, a capital do Iraque, teve mais um dia de violência hoje. Foram 3 explosões que mataram pelo menos 70 pessoas e feriram mais de 100. O Estado Islâmico assumiu a autoria de 2 ataques, um deles num mercado.
Nas últimas 2 semanas, mais de 200 pessoas morreram em atentados terroristas na cidade. Veja a seguir: em Salvador, criminosos usam uniformes para praticar crimes. E também na série especial, mulheres com câncer do colo do útero que não tinham esperança de engravidar ganham nova chance com um tratamento surpreendente. A segurança do Supremo Tribunal Federal encontrou um dispositivo de escuta instalado no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso. Também hoje, o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, se reuniu com membros da Comissão Especial do Impeachment do Senado. O presidente e o relator da comissão do impeachment conversaram com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, sobre os procedimentos que a comissão especial deverá formalizar na próxima semana. O encontro não foi filmado. Raimundo Lira não confirmou a previsão do senador Renan Calheiros de uma conclusão do julgamento em setembro, antes das eleições municipais. Ele pode ser curto, que prejudique a defesa da presidência, da presidente da República, nem pode ser tão longo que criaria 2 problemas para o país. O primeiro é que coincidiria com o período das eleições municipais e o segundo criaria uma ansiedade por parte da sociedade brasileira. O senador Antônio Anastasia explicou que a presidente afastada poderá ser convidada a apresentar sua defesa. Nesta fase, a comissão de 21 senadores vai colher provas e ouvir testemunhas para assegurar as questões técnicas do processo. Bom lembrar que, se porventura essa fase for ultrapassada, se a pronúncia for aceita, nós vamos ter uma fase 3, que é o julgamento. E no julgamento, novamente, as testemunhas são novamente ouvidas, nós teremos alegações outra vez, ou seja, é um rito complexo que nós estamos obedecendo fielmente. O rito do impeachment não foi o único assunto tratado hoje no Supremo Tribunal Federal. A Secretaria de Segurança do STF confirmou uma escuta ilegal encontrada no último dia 11 no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso. A Polícia Federal poderá ser acionada para investigar detalhes do caso. O dispositivo, que captava apenas som ambiente, estava desligado e foi encontrado sob a mesa de trabalho do ministro Luiz Roberto Barroso durante uma inspeção de rotina. Antes de Barroso tomar posse, o gabinete era usado por Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e ex-relator no processo do Mensalão. Luiz Roberto Barroso recebeu um grupo de jornalistas para uma conversa informal no gabinete sem a presença de cinegrafistas. Mas por celular, nós registramos uma declaração do ministro. Eu acho, do ponto de vista institucional, gravíssimo. Uma ousadia, uma disfarçatez, alguém colocar um aparelho de escuta no gabinete de um ministro supremo. Tenha sido no meu ou se isso estivesse aí desde muito antes, o que não se sabe. Agora, do ponto de vista pessoal, totalmente tranquilo e confortável. Aqui é um espaço totalmente republicano. O ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, pediu à Justiça que a presidente afastada, Dilma Rousseff, e 3 ex-ministros sejam testemunhas de defesa dele. Além de Dilma, Marcelo Odebrecht quer que o juiz Sérgio Moro também ouça os ex-ministros Edinho Silva, Guido Mantega e Antônio Palocci, e outras 11 pessoas. A lista faz parte da defesa prévia do empreiteiro na ação em que é acusado de liderar um departamento de propinas da Odebrecht. Um policial militar morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas num tiroteio na porta de uma academia no Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, homens encapuzados chegaram atirando. O local fica numa área nobre da zona oeste da cidade. O alvo seria o PM da Reserva Geraldo Pereira, que morreu a caminho do hospital. Entre os feridos também está o ex-policial civil Hélio da Conceição, já investigado por envolvimento com a máfia que explora máquinas caça-níqueis. As investigações apontam que o crime pode estar ligado à disputa entre contraventores que também atuam no jogo do bicho. A fila para exames no Sistema Municipal de Saúde de São Paulo aumentou 56%. Algumas pessoas chegam a esperar quase um ano para serem atendidas. Dona Maria teve consulta em outubro do ano passado e o médico pediu endoscopia, hemograma e ultrassom. No retorno da consulta, ela teve de ir sem os resultados. É que só conseguiu agendar os exames para novembro que vem. Não dá para pagar um plano de saúde e depois mais exames, medicamento. Como que a gente vai sobreviver?
Mesma situação enfrenta Dona Eunice. Com problemas na visão, ela levou 4 meses para conseguir a consulta. Agora está há outros 4 tentando fazer os exames. As 2 primeiras vezes que eu estive no posto, o médico não veio, a outra vez o médico não veio, depois o médico não veio, depois o aparelho estava quebrado. A fila da saúde em São Paulo está cada vez maior. Hoje são 350 mil pessoas, 56% a mais do que era no ano passado. E a demora para se fazer consultas e exames também cresceu. Hoje tem gente que pode esperar até quase 1 ano para fazer o que precisa. O secretário municipal de saúde atribui essa demora toda à crise. Toda vez que tem uma crise econômica, tanto as pessoas perdendo o plano de saúde ou tendo outros problemas de saúde decorrente do desemprego, acaba sobrecarregando cada vez mais o serviço de saúde e o SUS tem que estar aberto, né, e pronto para atender essas pessoas. Dona Eunice, que tem piora na visão a cada semana de atraso, se sente humilhada. Eu trabalho desde os meus 13 anos registrada, pago o imposto direitinho e me vejo numa situação humilhante, porque eu tenho que implorar para poder um médico me atender. Tribunais regionais do trabalho de todo o país foram obrigados a apertar o cinto e economizar em todos os setores. O problema é que os cortes afetam as atividades e atrasam os processos, justamente de quem mais precisa. Em todo o país, cenas parecidas. Uma luz acesa, outra apagada. Funcionários terceirizados, como motoristas, ascensoristas e garçons, dispensados. O mínimo de conforto cortado para o máximo de economia. O ar-condicionado ele foi reduzido, ele não pode estar ligado durante todo o dia. É o reflexo da crise, alega o tribunal, que se diz obrigado a fazer um dos maiores cortes no orçamento da história. O grande prejudicado é o trabalhador. Antes, as portas ficavam abertas o dia todo. Agora, o expediente vai terminar mais cedo, às 4 da tarde. O dinheiro para manter a Justiça do Trabalho vem do Poder Executivo. A Lei Orçamentária de 2016 reduziu o repasse para todos os tribunais. Em Minas, o corte foi de 42%. 47 milhões de reais a menos nos cofres. Ainda que com patamares abaixo do comum, a gente consiga funcionar até 31 de dezembro sem fechar as portas. Belém, capital do Pará, e Campinas, no interior de São Paulo, anunciaram que podem interromper as atividades em setembro, se nada for feito. No Paraná, só as compras muito essenciais são autorizadas. Outubro seria o último mês de atividades das 97 varas do trabalho. Eu acho que não deve fechar, né? Daí como é que vai fazer o povo pobre? Cortaram tudo, menos o auxílio moradia dos juízes. Só em Minas são 12 milhões de reais para 300 magistrados. Os cortes chegam no momento em que o trabalhador mais precisa da justiça. Por causa do aumento do desemprego, o Tribunal Superior do Trabalho calcula que o número de processos este ano deve crescer 13% em relação a 2015. Serão quase 3 milhões de novas ações judiciais. Casos como o do cobrador de ônibus Diogo, que foi demitido. Ele questiona na justiça direitos que diz que não recebeu, mas não há a menor previsão de quando o processo trabalhista dele vai chegar ao fim. Na segunda audiência, eu fui surpreendido pelo próprio juiz, alegando que a próxima audiência seria só em 2018. Em Salvador, quadrilhas usam disfarces para praticar crimes. Os assaltantes têm invadido os locais uniformizados. A ideia é não chamar atenção usando uniforme. Esses presos, quando assaltavam o ônibus, se passavam por funcionários da prefeitura. Para se safar das blitz, eles têm colocado aquele macacão de construção civil, até botam um capacetinho assim do lado. Na região metropolitana, o alvo foi uma churrascaria. Metade dos bandidos usava uniforme para disfarçar. Eles foram os primeiros a entrar. O grupo rendeu funcionários, clientes e levou o dinheiro do caixa. Fugiram a pé. Já esses vestiram a mesma roupa dos motoristas da empresa de ônibus. Ninguém desconfiou até eles anunciarem um assalto. Levaram o dinheiro
e saíram tranquilamente. A polícia ainda não sabe muito sobre as gangues de fardados, mas tem sido cada vez mais comum nas delegacias as queixas tanto das vítimas desses grupos quanto de trabalhadores que tiveram os uniformes roubados. Jailson perdeu o carro. Foi levado por assaltantes usando o uniforme da empresa de limpeza da cidade. Passaram por mim, né, e em seguida voltaram, sendo que o carona estava com a pistola em punho e já dando voz de assalto, é um assalto, desce do carro. Artistas ocuparam a sede da Funarte em São Paulo em protesto contra o governo interino de Michel Temer e a extinção do Ministério da Cultura. As unidades da Funarte no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte também foram ocupadas. No Rio de Janeiro, oficiais de justiça e policiais militares e federais fizeram a reintegração de posse de imóveis invadidos do programa Minha Casa Minha Vida em São Gonçalo, na região metropolitana. Cerca de 5.000 pessoas invadiram os apartamentos depois das fortes chuvas no mês de março. Em Santa Catarina, a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que agia em prefeituras da região sul do estado. O grupo é suspeito de fraudar licitações. Os contratos firmados passam dos 50 milhões de reais. Ainda não se sabe quanto desse dinheiro foi desviado. A falta de chuva afetou a produção de milho em Goiás. Os produtores já calculam um prejuízo de R$1,5 bilhão de reais. Do alto, o verde da lavoura a sumir de vista impressiona. Embaixo, a realidade desanima. Castigado pela seca desde o fim de fevereiro, o milho está morrendo sem produzir. O que deu para produzir com a falta de água na safrinha foi só esse pedaço de espiga aqui, né? Goiás está perdendo 3 milhões de toneladas da safra, que os agricultores chamam de safrinha, que vai ser colhida agora no fim de maio e começo de junho. Queda de 40% na produção e prejuízo de R$1,5 bilhão de reais. Não cresceu, não soltou espiga, não vai ter produtividade nenhuma. Em março, choveu metade do normal para o mês. Em abril, não choveu nada. E em maio, a chuva só voltou quando a plantação estava perdida. Essas duas lavouras de milho aqui dão bem a mostra do estrago que a estiagem fez. Essa aqui foi irrigada, cresceu normalmente, está quase na hora da colheita. Agora essa outra aqui, que dependia de chuva, parou a menos de 1 metro de altura, sem produzir nada, nem um grão inteiro. Para a gente que é produtor, que vê isso aí produzir, que prepara a terra, põe a semente, controla a quantidade de semente no chão, vê a plantinha nascer, controla as pragas, na hora de perder tudo, é difícil, é uma visão muito triste para a gente. Quarta-feira fria e com geada na região sul. O fenômeno ocorre por causa das baixas temperaturas e do céu sem nuvens. O vapor de água congela e forma uma camada de cristais de gelo na superfície das plantas. A temperatura pela manhã chega abaixo de 0 nas serras gaúcha e catarinense. Uma frente fria provoca chuva entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Os maiores volumes atingem o norte de Mato Grosso do Sul e de Roraima ao Amapá. Há risco de ressaca no litoral da região sul por causa de um ciclone extratropical. Faz sol do Rio Grande do Sul a São Paulo e de Mato Grosso ao litoral do Nordeste. Calor em Recife, com 32 graus e 36 em Palmas. Em São Paulo, a chuva dá uma trégua e a máxima chega aos 22 graus. Em Goiânia, faz 32, em Natal, 30. Em Curitiba, o dia amanhece frio com 5 graus e à tarde faz 20 graus. Agora, nossa série especial, uma cirurgia realizada por um brasileiro promete revolucionar o tratamento de mulheres que têm câncer do colo do útero e pretendem engravidar. Um médico do Hospital do Câncer de Barretos desenvolveu um dispositivo que mantém vivo o sonho de jovens que querem ter filhos. A batida de um coração, o som de uma reviravolta para quem recebeu quase uma sentença: câncer no útero. A palavra câncer, você já vê logo a morte. Vai estar até pensando em barriga de aluguel, para você ter noção. O diagnóstico atormenta mulheres
que ainda sonham com a maternidade. Falei, não, eu não vou tirar meu útero assim. A doutora até assustou um pouco comigo. Ela queria? Queria e me deu um prazo de 1 mês. Mas a sentença está sendo revertida numa cidade do interior de São Paulo e passa por uma oficina caseira. Das mãos do seu Jânio saiu o objeto que pode mudar a vida de muitas mulheres brasileiras, quem sabe mulheres de outros países. Ele seguiu o diagrama que desenhou com um médico. Dá uma nova chance, né, a essas mulheres. O Hospital de Barretos é um dos maiores do Brasil para o tratamento do câncer. O desafio que o doutor Marcelo enfrentava todo dia era o de consolar mulheres que não podiam mais engravidar, vítimas de câncer no colo do útero que chegavam de todo o Brasil. Vamos lá? De Naviraí, em Mato Grosso do Sul, a 780 quilômetros de distância, veio Ana Paula. Na sua cidade, a proposta foi que se fizesse a retirada de todo o útero. Todo. O útero, trompas, ovário, eles iam fazer, o médico usou esse termo, vou fazer uma limpeza em você. Ainda bem que quando ela encontrou o Dr. Marcelo, ele já tinha uma solução para o caso. O médico está envolvido em um projeto de pesquisas. É uma cirurgia que poupa um pedaço do colo do útero se o tumor do câncer tiver menos de 2 centímetros. Mas havia outro desafio, o risco da cicatrização, fechar o canal do útero, o que impediria a gravidez. A solução veio de Eduarda, a filha do Dr. Marcelo. Nós havíamos ido numa festa de criança e durante a festa minha filha veio com uma bexiga e com um pega-balão. E ela queria que eu encaixasse a bexiga no pega-balão. Aquilo foi num domingo e eu teria uma cirurgia dessa na segunda-feira. Aí você pensou, olha... Daí eu pensei, talvez isso possa encaixar no colo do útero. Foi assim que nasceu este dispositivo, batizado de Duda. Ao retirar o tumor, ele é implantado e permanece no útero da mulher 30 dias. Depois de 6 meses da cirurgia inicial, a mulher fica livre para engravidar. A gente fez a cirurgia radical, e no final da cirurgia a gente colocou o dispositivo. Em 6 meses liberamos ela para engravidar e ela engravidou no 7º mês. Eu já estava assim, sem esperança. Então trouxe para mim uma nova esperança, para mim ter uma nova gestação. Para Ana Paula, deu certo. Grávida de 16 semanas. Agora está ansiosa para saber se o bebê está bem. O coração bate forte. Eu até contive ali a minha emoção, porque só de você ver o coraçãozinho do bebê, que existe vida ali dentro de você, então eu já fico muito feliz. Eu tenho muito que agradecer a Deus pelo esse dom, porque sem Ele também não seria possível. A cirurgia só pode ser feita quando o tumor tem mais ou menos 2 centímetros. Por isso a necessidade de descobri-lo cedo. Mas fica difícil quando a população brasileira enfrenta filas para fazer exames ou conseguir uma consulta com um especialista. E se o hospital for até o paciente, estas carretas percorrem o interior do Brasil para levar atendimento básico. A ideia do Hospital de Barretos é fazer a prevenção, os pequenos atendimentos e diagnósticos precoces que podem salvar vidas. Tentar facilitar o acesso do paciente a uma equipe especializada. Quando os exames revelam suspeita de câncer de colo do útero, está em teste, este equipamento é uma biópsia eletrônica. Detecta a presença de um tumor na hora, sem cortes, sem incômodo. Ele consegue prever a presença de lesões que podem se transformar em câncer ou o próprio câncer já instalado no colo do útero. Se o equipamento for aprovado, será mais um instrumento para evitar que gente como Ana chegue ao hospital em desespero. Não imagino a minha vida sem a oportunidade de ter filhos. Você sempre pensou em ter filhos? Sempre. Ela veio de Goiânia, a 480 quilômetros de Barretos. Aos 36 anos de idade, tinha um tumor no útero
e a esperança de ainda ser mãe. A falta de informação é muito grande nesse sentido, porque a pessoa ela te joga uma notícia dessa e pela falta de informação a gente entra em parafuso, assim, sabe? A cabeça fica uma loucura. Mais uma paciente para o doutor Marcelo. Ana fez a cirurgia há alguns dias, retirou o tumor e implantou o Duda. Eu não senti uma dor, eu não passei por nada difícil que a gente está acostumada a ver por aí. Agora que a cirurgia deu certo, é como se tivesse renascido. Quando eu escutei isso aqui, parece que eu falei, Deus está me dando outra oportunidade, sabe? E eu só tenho a agradecer. Lá em Naviraí, Lucas e Maria Eduarda, filhos dos primeiros casamentos de Ana e André, aguardam o irmãozinho Vitor. O ano de 2015 eu estava lutando contra um câncer, né? E hoje eu estou em repouso, mas eu estou esperando um filho. Então, uma vida. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse R7 Play. Fique agora com o Power Couple Brasil. No episódio de hoje, os casais terão que provar que se conhecem bem. E a gente espera amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.